Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana, toda terça, nós estamos ao vivo, sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado. A reprise do programa é sábado, a partir de 1 da tarde. Então eu reforço, ao vivo é toda terça e programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar, não tem como você mandar a sua pergunta. A sua participação, efetivamente, ela vale na terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, aqui pela TV Candidez. Hoje é dia 16 de julho, uma terça-feira, que ainda apresenta sintomas aí muito fortes do inverno. Estamos ainda com uma temperatura baixa. A última notícia que eu vi agora há pouco, vou até citar aqui a fonte, que é a CBN de Belo Horizonte, dava conta de que uma frente fria está chegando em Belo Horizonte e com absoluta certeza Divinópolis vai sentir os reflexos dessa temperatura baixa que vai começar a partir de amanhã. Mas não vai ser uma frente fria tão baixa como nós tivemos há quase 2 semanas atrás, quando realmente a temperatura caiu bastante. E sem perda de tempo, vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite, com muito prazer, como nós anunciamos na semana passada e durante toda a semana aqui na programação da TV Candidez. Eu recebo hoje o médico Tiago Diniz Gonçalves. Ele é cirurgião plástico e hoje nós vamos estar falando sobre as inovações em cirurgia plástica. Para você que está ligando a TV Candidez agora, você pode mandar o seu WhatsApp, já está na tela, que é o 3222-5052. Dr. Tiago Diniz Gonçalves, muito boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nessa parceria com exclusividade para o programa Amostra Grátis da Saúde. É sempre um prazer te receber. Tá certo, Samuel. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado a todos que nos assistem hoje aqui pela TV Candidez. Um abraço a todos. Nós vamos falar sobre algumas questões, pontualmente, da questão da cirurgia plástica e da nossa conversa que nós tivemos lá na Clinique. Você falou, Samuel, eu quero falar das inovações. Quando você diz que quer falar das inovações em cirurgia plástica, mostra, evidentemente, a sua atualização fora de Divinópolis, até fora do país. É uma clínica, quando eu digo a clínica, eu estou me referindo à cirurgia plástica, naturalmente. Ela muda muito, tem que estar em constante observação e atualização, realmente, Tiago? Sim. Eu falo não só a cirurgia plástica, como toda a medicina, mas a cirurgia plástica, a inovação, a educação continuada e a busca do conhecimento constante, ela é vital para o progresso da cirurgia plástica. Com isso, a gente consegue acessar aos pacientes o melhor conteúdo em relação às cirurgias, os tipos de cirurgias, maior segurança e, com isso, melhores resultados para todos. Eu queria começar esse nosso bate-papo nesse primeiro bloco, já que estamos falando sobre a questão das inovações. Você participou em São Paulo recentemente da Jornada Paulista de Cirurgia Plástica. Sim. E no primeiro semestre você também esteve em Orlando, no Congresso de Rinoplastia. A rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Vamos falar primeiro sobre Orlando, né, que foi a primeira etapa que você participou. Como é que foi esse congresso? O que você traz de novidades para não só o público divinopolitano, mas especificamente os pacientes? O Congresso de Orlando foi um congresso realizado pela Academia Americana de Plástica Facial. É uma academia que ela reúne tanto cirurgiões plásticos como otorrinolaringologistas nas cirurgias de face. E nesse congresso especificamente foi apenas sobre nariz, sobre avanços em rinoplastia. As melhores referências mundiais em rinoplastia estavam nesse congresso, dando aulas, fazendo contatos com a gente e realmente foi muito prazeroso ver o quão que a rinoplastia ela é avançada, que a gente não pode perder tempo e que sempre inovações acontecem nesse ramo. E sempre pequenos detalhes que mudam completamente o curso da cirurgia e realmente nos dão mais ferramentas para fazer uma cirurgia melhor para o paciente. E o evento da Jornada Paulista de Cirurgia Plástica em São Paulo? Como é que foi esse evento? Que, aliás, quem acompanha aí as suas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente sempre observa que você posta lá, né? Que você está presente, está trazendo esse conhecimento. Foi um bom encontro também? Sim. A Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, na minha opinião, é o melhor congresso de cirurgia plástica no Brasil. Eu considero tanto ele quanto a Jornada Carioca. O Congresso Brasileiro, eventualmente, vem em terceiro lugar. A qualidade técnica dos palestrantes na Jornada Paulista de São Paulo, na Jornada Paulista, ela é espetacular. Convidados internacionais, gente
da Europa, dos Estados Unidos, da própria América do Sul, e muitas aulas interessantes, principalmente sobre contorno corporal. Quando eu falo contorno corporal, eu falo sobre mamoplastia, prótese de aumento, mamoplastia de aumento, lipoaspiração, né? A lipoaspiração do corpo todo, 360 graus que a gente fala, ou lipoaspiração de tronco. Então, várias inovações em relação a equipamentos, em relação a técnicas cirúrgicas. Então, a gente traz isso na bagagem e usa bem nos nossos pacientes. Muito bem, para você que está ligando à TV Candidez agora, a gente está ao vivo nessa terça-feira, 16 de julho. A gente está recebendo hoje o médico Dr. Tiago Diniz Gonçalves, ele é cirurgião plástico da Clinique, a Clinique Cirurgia Plástica e Dermatologia. Fica na Coronel Jonotini 303, no 8º andar. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos. Você pode mandar a sua pergunta para o 3222-5052. Eu já recebo a primeira pergunta aqui ao vivo. A Larissa está mandando aqui uma pergunta. Samuel, muito boa noite, sempre muito elegante. Quanto tempo após o parto pode ser feita a lipoaspiração? Larissa, obrigado pela sua pergunta. E o médico Tiago Diniz Gonçalves responde para a gente. Larissa, ótima pergunta. Essa é uma pergunta frequente no consultório. Normalmente, qualquer cirurgia abdominal após a gravidez, ela deve ser feita quando a criança completa 1 ano de idade, depois de 1 ano. Eu sempre falo para os pacientes que a gravidez é um banho de hormônios e, com isso, o corpo muda. A qualidade da pele ela muda, ela ganha mais elasticidade, o volume sanguíneo, tudo muda por conta de hormônios. E depois, o corpo demora 9 meses se preparando até a data do nascimento da criança. Depois disso, ele não vai voltar completamente ao que era antes, vai demorar um certo tempo. Então, o ideal é que você espere pelo menos 1 ano após o parto para realizar qualquer procedimento abdominal, ou seja, uma lipoaspiração ou até mesmo uma abdominoplastia. Toda grávida ela pode receber aí uma indicação de lipoaspiração, mas nem todas vão precisar, nem todas as mulheres vão precisar. Não. Grávida não, né? Depois do pós-parto, assim, depois de 12 meses, né? Sim. Não, algumas, nem sempre você tem indicação cirúrgica para fazer algum procedimento estético, né? E às vezes algumas pacientes vão ao consultório, você tem uma avaliação criteriosa sobre qual procedimento essa paciente deseja fazer e essa indicação cirúrgica ela é precisa, se você tem indicação ou não. Então, em algumas pacientes, eu realmente contraindico a cirurgia, falando não vale a pena, o custo-benefício, o risco, às vezes, é aumentado para esse tipo de paciente. Então, às vezes, em algumas ocasiões, eu até contraindico a cirurgia. Muito bem, a Margarida, da cidade de Itapecerica, um grande abraço aí, cidade de Itapecerica. Itapecerica e Nova Serrana sempre participam conosco de forma muito extensa. É verdade que no inverno é a melhor época para se fazer cirurgia plástica? Margarida, isso é uma pergunta também que ela é muito, muito comentada no consultório. Mas não, isso varia mais de gosto da pessoa. Se fosse assim, eu fico brincando que a gente não operar, nós cirurgiões plásticos, a gente não ia operar nem em dezembro nem em janeiro. E são épocas muito, muito concorridas para a realização das cirurgias plásticas. Claro que no inverno o que acontece é que às vezes a paciente vai ter que usar uma cinta, um macaquinho junto com uma espuma, um sutiã pós-operatório, e isso às vezes incomoda o paciente. Então, o clima mais ameno fica mais confortável da paciente usar esses acessórios que são obrigatórios no pós-operatório de algumas cirurgias. Muito bem, a gente está apresentando ao vivo a amostra grátis da saúde desta terça-feira. A gente está recebendo hoje o cirurgião plástico Tiago Diniz Gonçalves. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Esta é a Construtora Pardini,
Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo, aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, nessa terça-feira, agora há pouco rodou o comercial da Megscan em Divinópolis, dizendo e reforçando para você que a Megscan tem horário estendido. Você que tem uma dificuldade em sair durante o dia e às vezes precisa de um determinado período fazer muitos exames, a Megscan, ela te oferece horário estendido até às 10 da noite com um segurança que te acompanha até o seu veículo, no sábado até 1 da tarde. Então, portanto, falou em ressonância magnética, falou em Megscan. Um grande abraço para toda a equipe, principalmente para o Tiago, administrador da Megscan, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do cirurgião plástico Tiago Diniz Gonçalves, ele que é médico da Clinique, que hoje nós estamos falando sobre as inovações em cirurgia plástica. Então, Tiago, vamos falar um pouco sobre a Clinique. Essa clínica que é uma clínica, pelo menos na minha opinião, diferente da maneira como o staff trata, né, quem ele chega, e da maneira como o paciente ou a paciente é acolhido ali naquele espaço. Sim. Como é que surgiu essa ideia de fazer um ambiente diferente, né? Não é se você me permite, a minha opinião, não é um consultório comum. Por exemplo, a porta do 8º andar abre e você está praticamente dentro da clínica ali, né? Todo andar. Como é que surgiu essa ideia da Clinique e um espaço completamente diferente, né? Muitas vezes o espaço para o paciente esperar é um espaço mais diminuto, mais pequeno, né? Ali não, é um espaço maior. E o Lucas vai colocando umas fotos para a gente, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Como é que surgiu essa ideia? Claro. Na verdade, a Clinique, ela surgiu, na verdade, uma amizade minha com o Dr. Eduardo, que é dermatologista. Nós somos amigos desde a infância e sempre conversando sobre montar uma clínica juntos, cirurgia plástica, dermatologia, e acabou que a gente agregou essa ideia junto num espaço amplo, praticamente um andar inteiro, e além da Clinique Divinópolis, a gente tem a Clinique em Lagoa da Prata também, um espaço lá no qual atendemos eu, cirurgião plástico, o Eduardo, dermatologista. Aqui na Clinique a gente conta com a fisioterapeuta Marinês, que é a nossa companheira lá de serviço, e claro, das nossas atendentes, que é a Natália e a Júlia, né, que trabalham lá conosco. A gente não pode esquecer da Kátia também, que serve um café para a gente lá toda tarde. Então, é um espaço amplo. O que a gente queria, né, quando a gente montou a clínica, além de dar as melhores condições para praticar uma medicina de ponta, seria dar conforto para o paciente se sentir bastante confortável ao chegar ao nosso espaço. Então, como você mesmo disse,
Ao adentrar ao 8º andar, você já está dentro do espaço da clinique, onde que as recepcionistas já te atendem de imediato, e você tem todo o conforto e toda competência nessa parte de cirurgia plástica, de dermatologia, de fisioterapeuta, para atender os pacientes da melhor maneira possível. Você recebe algum tipo de observação com relação a isso? Olha, sempre, graças a Deus. Então você falou sempre, é bacana isso, então. Você fica satisfeito também, né? A gente fica satisfeito pela sempre as pessoas os pacientes que chegam em nossa clínica, eles gostam muito do ambiente, da maneira como eles foram tratados, né? E também a gente presta muita atenção nos representantes médicos dos laboratórios, que eles sempre vão em muitos consultórios, e eles sempre falam, sempre dão elogios à nossa clínica. Isso é bacana. Bom, quem está sintonizado aí, o telefone da Clinique é o 3222. Olha que telefone fácil, hein? 3222. Às vezes, as pessoas, principalmente a mulher, né? Porque eu acredito que, acho que indiscutivelmente, você vai operar muito mais mulher do que homem na cirurgia plástica. Em torno de 85% das pacientes são mulheres. Tá, então, cada 10, 8,5 são mulheres. Às vezes as mulheres ficam assim pensando, puxa vida, eu tenho um sonho de fazer uma cirurgia plástica, né? E cada um tem o seu sonho. Às vezes é um nariz, às vezes é colocar um pouco mais de seio, para que a autoestima fique mais elevada. Às vezes não está satisfeita com o pneu, né? Pneuzinho que a gente fala tipicamente na barriga, e às vezes fica um pouco receosa achando que a cirurgia plástica é algo que está muito distante dela. Isso já não é mais, não é isso? É possível fazer uma consulta e fazer uma avaliação? É claro que a gente não fala preço, não é esse o objetivo, mas numa consulta a paciente é informada de tudo isso, se há condição de fazer, né? E como fazer financeiramente também. A consulta médica é uma consulta que ela é criteriosa em relação à indicação e a respeito das queixas do paciente, o que ela deseja com a cirurgia plástica. Ela é feito várias perguntas na anamnese inicial, inclusive se ela toma se toma medicamentos todo dia, se já fez algum tipo de cirurgia alguma vez na vida, qualquer tipo, se tem filho, se não tem, se fuma, se bebe. Então, perguntas rotineiras de qualquer consulta médica. Depois disso, ela é encaminhada à sala de exame físico, no qual a gente avalia qual é a queixa da paciente e qual o verdadeiro motivo dessa paciente estar lá e se tem realmente essa indicação cirúrgica. Depois dessa indicação cirúrgica comprovada, a paciente, a gente volta para a mesa do consultório, no qual é explicado minuciosamente todos os passos da cirurgia. Então, se fala sobre como é a anestesia, como é o procedimento realmente dito, como que é o pós-operatório, que é muito importante. Eu falo que a cirurgia sempre é dividida em 3 partes. A primeira, que é a consulta no consultório. A segunda parte é realmente a cirurgia. E a terceira parte dessa cirurgia plástica é justamente o pós-operatório, que a paciente tem que ser muito bem instruída, muito bem orientada e seguir adequadamente essas orientações médicas para a cirurgia para a cirurgia transcorrer de maneira correta, sem nenhuma intercorrência. Nesse segundo bloco, ele é um pouco mais estendido, porque a gente aprofunda mais, principalmente sobre a questão da vida do profissional médico que está aqui. O Dr. Tiago Diniz Gonçalves já esteve com a gente aqui em 2 oportunidades. Eu fico muito feliz dele estar prestigiando a gente aqui mais uma vez, aqui, né? Agora falando mais da Clinique, isso é muito importante. Ele tem uma história familiar muito grande em Divinópolis, né? Muita gente já sabe disso em Divinópolis, mas é sempre bom a gente reforçar que ele é filho do querido amigo Dr. Francisco Gonçalves, né? O cirurgião plástico, mais conhecido intimamente, popularmente como Chiquinho Parteiro. Seu pai gosta muito desse apelido carinhoso, né? Te falo que é um dos apelidos dele. E te perguntar no ar aqui, ele está bem? Como é que está o ótimo, Dr. Francisco? Papai tá tem bem, muito tá tempo. Tranquilo? Tá me vendo em casa? Grande abraço, pai. Ele foi uma fonte assim de inspiração para você seguir nessa carreira da medicina? Sem dúvida. Papai sempre foi uma pessoa muito caridosa, uma pessoa com um coração enorme que eu não conheço. Eu falo que ele e minha mãe, eles cada um com um coração maior do que o outro, e são sempre os dois grande inspiração para mim. Papai, claro, como médico, sempre quando era pequeno gostava de pegar os livros do meu pai para ver. Até então que eu seria ginecologista, né? Até então a minha primeira
Minha primeira especialidade seria ginecologista. E com o passar do tempo, durante a faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer ainda. Aí eu decidi fazer cirurgia geral, porque eu falei, se eu fizer cirurgia plástica, eu tenho que fazer o pré-requisito de 2 anos de cirurgia geral. E se eu quiser fazer ginecologia e obstetrícia, eu iria fazer 2 anos de cirurgia geral, apenas para ter uma base cirúrgica maior na hora que eu entrasse na residência. E durante a cirurgia geral, eu fui para o lado da cirurgia plástica e nele estou até hoje. Eu esqueci o nome da sua mãe. Heloísa. Heloísa. Na semana passada eu entrevistei aqui o ortodontista Guilherme Machado Oliveira. O Guilherme, não sei se você conhece, ele é filho do Marlúcio. Sim, dentista. conheço mais. E eu até coloquei aqui um trechinho do Marlúcio, o Guilherme ficou muito emocionado, e o Guilherme falava sobre isso também, que ele começava a ver os livros do pai e seguiu a carreira aí também de dentista. Eu estou recebendo aqui muitas perguntas, né? A mulherada quer sempre saber perguntas, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais aqui para você. Mais pergunta do telespectador. Você começou a operar em 2001. Qual que é a avaliação que você faz da cirurgia plástica de 2001 para 2019? 18 anos aí praticamente. Mudou muita coisa, né? Mudou, eu te falo que desde a minha época de residência, que mudou praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu falo que nem ponto eu dou igual na época da residência de hoje. A gente vai, estuda, como eu falo, a educação continuada, ela é importantíssima, a gente não pode ficar parado no tempo, sempre tem que estar estudando, sempre tem que ver as inovações, ler artigos de revista e sempre estar antenado nas melhorias para justamente a gente ofertar o melhor para o paciente. E quando eu falo ofertar o melhor para o paciente, é de técnica cirúrgica, de cuidado pós-operatório, de como a gente consegue abordar o paciente na explicação durante o consultório, através de esquemas de computador, através de simulações no computador, quando a gente faz cirurgia das sinoplastias, aí eu faço as simulações desse nariz no computador e mostro, explico para o paciente como deve ser feito. E como, se é isso que o paciente quer. Então, com isso, a gente consegue modelar muita coisa. Então, desde a minha época de residência, quando eu comecei, mudou muito. O modo como eu opero, eu não falo que eu não coloco prótese igual, não faço mama igual, nem abdômen, não faço nada. O tipo de lipoaspiração é diferente, as marcações são diferentes, mas tudo para melhor. E eu posso dizer que também o material, principalmente quando a gente está falando sobre a questão da prótese mamária, sim, a questão do material, houve uma evolução também? Acompanhou tudo claro, isso que você está dizendo? A gente está numa época de 6ª geração das próteses e já praticamente indo para a 7ª. Então, antigamente, as próteses de silicone, os implantes mamários, eles deveriam ser trocados a cada 10 anos. Hoje não tem essa necessidade mais. Não quer dizer que a prótese seja vitalícia. É uma confusão que muitos pacientes fazem. Na verdade, o implante mamário, ele tem um prazo de validade indeterminado. Antigamente, como a gente trocava a cada 10 anos, hoje a gente vai trocar essa prótese, eu falo que em 4 ocasiões. Em caso de infecção, em caso de ruptura, em caso do desejo do paciente de trocar o implante, ou em caso de contratura capsular, que é quando a prótese, todo o organismo, ele forma uma cápsula ao redor da prótese. Em alguns casos, essa cápsula enrijece, fica dura e chama-se contratura capsular. Nesses casos, deverá ser feita a troca da prótese e retirada dessa cápsula. Muito bem, a gente está recebendo hoje o médico cirurgião plástico da Clinique aqui em Divinópolis, o Dr. Tiago Diniz Gonçalves. Nós temos perguntas das ruas de Divinópolis, eu vou pedir aí ao Lucas que coloque para a gente, por gentileza, a primeira pergunta do Amostra Grátis desta terça-feira, que é ao vivo. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Janaína Rezende, sou nutricionista e gostaria de perguntar ao cirurgião plástico Dr. Tiago Diniz Gonçalves. Dr. Tiago, como é feita a avaliação do paciente que realiza uma cirurgia bariátrica, que apresenta uma grande perda de peso e no final, onde chega no seu peso idealizado, apresenta o excesso de pele? Como é feita essa avaliação do cirurgião plástico desse excesso de pele para ser feita uma cirurgia reparadora? Muito obrigada e um grande abraço a todos da TV Candidez.
Um abraço aí para a Janaína Rezende, um dos grandes nomes da nutrição aqui em Divinópolis. E ela fez essa pergunta e o médico Tiago Diniz Gonçalves responde para a gente. Bom, Janaína, os pacientes pós-bariátricos são pacientes comuns do nosso consultório. A avaliação desses pacientes, elas devem ser feitas da seguinte maneira. Primeiramente, o paciente, a gente pergunta se o paciente estabilizou o peso. Né? Primeiramente é isso. Não adianta o paciente chegar depois, às vezes, de 4 meses que operou a cirurgia bariátrica e ainda está emagrecendo. Não. A gente tem que esperar o emagrecimento completo desse paciente para ter realmente a estabilização do peso e com isso a gente conseguir avaliar. Aí, durante a avaliação, a gente, durante a consulta, é feita as perguntas do que esse paciente queixa mais em relação aos braços, a mama, o abdômen, e normalmente, na maioria dos casos, o que os pacientes se queixam mais é do abdômen flácido, que às vezes é um abdômen avental, pacientes que emagreceram em torno de 40, 50, 70, 80 quilos, e isso prejudica. Então, essa avaliação, depois do paciente estabilizado o peso, é feita essa avaliação no consultório, por exemplo, da abdominoplastia, de quanto de pele que vai sair, qual vai ser o resultado. A gente tem o paciente vem com a motivação de fazer cirurgia, a gente dá as explicações realistas para esse paciente. Como vai ficar, qual tipo de cicatriz que esse paciente vai ter. E também, no pré-operatório, a gente pede exames laboratoriais que comprovam que esse paciente está bem nutrido, que é importante, porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela é desabsortiva e ela é restritiva, ou seja, o organismo deixa de absorver e também o paciente não consegue, às vezes, se alimentar muito, ela restringe a quantidade de alimento que esse paciente consome. Então, a gente tem que estar muito atento à capacidade nutricional proteica desse paciente. Então, essa avaliação é feita da seguinte forma, eu não falo que é uma avaliação exclusivamente médica, eu sempre solicito o nutricionista para ter essa avaliação de controle de peso, às vezes realizar até uma bioimpedância para ver como é que esse paciente, como está a progressão do paciente durante o emagrecimento. Então, depois de estabilizado, fazemos essa avaliação e com isso a gente consegue operar com segurança. Bacana. Eu vou pedir ao Lucas. Ô, Lucas, as outras duas perguntas, se for possível, vou te pedir para que você coloque no próximo bloco, porque eu vou ter que chamar aqui um intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, eu tenho que fazer aqui um registro aqui que é bastante interessante. Olá, boa noite. Eu quero apenas parabenizar de público esse excelente profissional. Passei por um tratamento oncológico, né, que oncológico é um tratamento com relação ao tratamento de câncer, do qual retirei as 2 mamas. E no momento estou me preparando para fazer a reconstrução. Tive a grande sorte de Deus ter colocado Dr. Tiago em minha vida. Muito obrigada. Quem está te mandando aqui esse abraço e esse depoimento, que eu acho que é até um depoimento emocionante, sem dúvida, é a Ruana Alvarenga. Não sei se você conhece, mas ela citou o nome aqui. Ruana, um grande abraço para você. A gente encontra amanhã, né? Olha que Esse, bacana. conheço. Né? Tá, inclusive, uma foto dela aqui com o filhinho. Que depoimento corajoso esse, viu, Ruana? Muito obrigado aqui. Agradeço de coração pelos elogios. Que bacana, você vê a audiência. Esse é o diferencial da Amostra Grátis, que é ao vivo. Eu fico muito feliz com as mensagens. São muitas as mensagens. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje
faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, nessa terça-feira a gente vai tentar aqui atender a todo mundo com as perguntas. Vamos a mais uma pergunta feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde das ruas de Divinópolis, e o Lucas coloca pra gente, por gentileza, Lucas. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é a Tainara Correia. Eu gostaria de saber do cirurgião plástico Dr. Tiago Diniz Gonçalves sobre a lipoaspiração. Tem uma idade certa para fazer? Muito obrigada e abraço a todos do programa TV Candidez. Um abraço para a Tainara, sempre ligada no programa Amostra Grátis da Saúde. O médico responde pra gente, cirurgião plástico. Tá certo, Tainara. Bom, a lipoaspiração, como qualquer outra cirurgia, realmente a gente tem uma idade certa para realizar. O importante é que o corpo já tenha sido desenvolvido, tanto em homem quanto em mulher. Né? A lipoaspiração ela consiste de você fazer a sucção da gordura por um aparelho a vácuo, no qual você tem as cânulas que são introduzidas no tecido subcutâneo, ou seja, na gordurinha, e você realmente aspira essa gordura. Hoje, na nossa prática da minha clínica cirúrgica, a gente conta com um aparelho mais moderno de vibrolipoaspiração, no qual é feita essa lipoaspiração, ela é feita por um aparelho a vácuo, porém a ponta da cânula ela vibra, então você consegue fazer a ressecção da gordura com maior facilidade, com menor sangramento e, na minha opinião, resultados estéticos mais adequados, mais definidos e, igual eu falei, é tecnologia ajudando o paciente. Muito bem, deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. Olá, boa noite, gostaria de saber se a lipo de papada necessita de plástica junto. É a Juliana. Obrigado, Juliana, pela sua pergunta e o médico, o Dr. Tiago, responde pra gente. Bom, Juliana, a lipo de papada, a gente tem que avaliar o paciente, se esse paciente tem apenas gordura na papada, sem excedente de pele, ou excedente de pele associado. Se você não tem, se tem apenas gordura, sem pele esse excedente, só a lipoaspiração resolve completamente. Às vezes pode ter que ser feito alguma radiofrequência, drenagem linfática no local para ajudar a adequação dessa pele, mas sem necessidade de retirada. Agora, nos pacientes que você tem um excedente de gordura associado a um excedente de pele, tem que ser feita essa lipoaspiração, tá? E depois a retirada de pele na sequência, na mesma cirurgia. Então, essa retirada de pele, ela depende, a técnica cirúrgica depende de cada paciente, mas ela pode ser feita normalmente na região
da orelha, jogando para trás da orelha essa excedente de pele, ou em alguns casos você faz um corte, normalmente em homens se faz isso, mas um corte vertical logo abaixo do queixo, no qual se retira o excesso de pele. Bacana, eu vou pedir aí ao Lucas, que está com a gente lá no Twitter. Ô Lucas, o monitor aqui deu um pequeno apagão, como nós vamos chamar a terceira e última pergunta, eu vou pedir você, o Túlio, que dê uma olhadinha aqui para a gente, por gentileza, no nosso monitor aqui dentro do estúdio. Boa noite, meu nome é Laura, eu sou filha da Lázara. Dr. Tiago fez um verdadeiro milagre na minha vida. Era um sonho colocar prótese e hoje sou realizada. Tive grande melhora na minha autoestima. Sou imensamente grata a ele e ao profissional excelente que ele é. Já estou pensando numa futura minha lipoaspiração. Outro depoimento desse é importante? Claro, eu falo que, como eu estava te falando, os depoimentos de agradecimento, eles são... O coração agradece. Eu falo que eu faço medicina por conta disso, desses pacientes. Laura, um grande abraço para você e para sua mãe, para a Lázara. Um grande beijo. Que legal, bacana. A Cleusa Antunes de Carmo do Cajuru, toda celulite pode ser retirada com a lipoaspiração? Não. Normalmente, a lipoaspiração ela não retira a celulite. Tá? A lipoaspiração ela deve ser feita com a cânula na camada mais profunda da gordura. Já que a gente tem, vamos resumir aqui, a gente tem 2 camadas de gordura e normalmente a lipoaspiração ela é feita na camada mais profunda. A celulite, como a gente fala, na verdade, ela se dá na camada mais superficial da pele. Em alguns casos a gente faz lipoaspiração, mas ela não resolve a celulite. O que pode resolver a celulite, em alguns casos, é realizar o procedimento que chama subincisão, no qual a gente entra com uma agulha própria, após uma anestesia, e a gente libera as aderências internas dessa celulite, e a gente consegue equilibrar um pouco melhor a região da pele. Mas eu falo que celulite e estria, quem tiver a cura disso, eu falo que fica mais rico o dono da Coca-Cola, porque realmente às vezes são vários tratamentos que a gente que possui, mas nem sempre com bons resultados. Bom, temos mais uma pergunta feita pela produção do Amostra Grátis da Saúde nas ruas de Divinópolis. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui quem fala é Roberta Saldanha, do Centro de Divinópolis. Minha pergunta hoje é para o Dr. Tiago Gonçalves. Dr. Tiago, eu gostaria de saber quanto tempo demora para o inchaço da cirurgia rinoplastia sumir totalmente. Essa é a minha pergunta para o senhor hoje. Um abraço e muito obrigada a todos da TV Candidez. Um abraço aí para a Roberta Saldanha pela sua pergunta e o médico cirurgião plástico responde para a gente. Oi, Roberta. Bom, a rinoplastia é uma cirurgia de ápice facial, é uma cirurgia que está de uma forma que ela está no meio do rosto. Então, às vezes a drenagem linfática ela é complicada por conta disso. Então, o que eu falo para os pacientes de rinoplastia é que o resultado bom de uma rinoplastia gira em torno de 1 ano. Em torno. Em alguns pacientes com de pele fina, esse edema ele regride mais rápido. Então, às vezes, com 9 meses, 6 meses, você já tem um resultado bem legal. Agora, pacientes de pele grossa, até 2 anos depois, às vezes, o paciente pode ter um certo edema, um certo inchaço. Então, isso varia muito de paciente para paciente, mas é normalmente 1 ano. A Michele está mandando aqui algumas perguntas. Ô, Michele, vamos tentar te responder aqui, né? Porque ela está sugando o máximo aqui. Gostaria de perguntar ao Dr. Tiago se, quando se enxerta gordura no bumbum, corre o risco de o organismo absorver toda a gordura novamente? E para a cirurgia de silicone nos seios e enxerto de gordura do glúteo, como faz para dormir? Ela agradece, depois ela faz uma outra pergunta também. Gostaria de perguntar se fazendo mastopexia com prótese, ainda há chance de ter prótese novamente em pouco tempo de cirurgia? Por exemplo, 2 anos? Ô, Michele, vamos ver como é que o Tiago vai te ajudar aqui. Então tá bom, vamos por partes aqui. A primeira pergunta, você falou de enxerto de gordura em relação à absorção. Normalmente, o enxerto de gordura, o organismo absorve em torno de 30% a 40% dessa gordura. É fato, não tem jeito. Agora, o que ficar, ficou, tá certo? E quando você associa uma cirurgia de prótese que tem uma cicatriz maior, mesmo a gente fazendo uma mamoplastia de aumento, que você tem uma cicatriz aí em torno de 3,5 centímetros a 4, então o que acontece? O enxerto de glúteo, quando a gente faz, eu prefiro que as pacientes durmam
de bruço ou de lado, justamente para você não ter uma compressão desse enxerto, para você ter uma pega maior e com isso não absorver tanto a gordura. Beleza. Agora, em relação à prótese, se você faz as duas juntas, aí eu tenho que priorizar a prótese. Não tem jeito, porque a cicatriz ela é mais sensível no caso, então pode ter risco de ruptura da sutura, então tem uma deiscência, exposição de prótese. Então eu tenho que eu tenho que priorizar. Então eu priorizo sempre a mama ou o abdômen e deixo o bumbum. A paciente dorme de barriga para cima, às vezes vai absorver um pouco mais, mas ainda essa paciente vai ter um bom resultado. Bom, em relação à segunda pergunta, se você fizer uma mastopexia com prótese, se pode ter pitose? Sim, claro. Isso não tem jeito. Essa pitose, você tem várias variáveis que vão em direção a essa pitose. Variação de peso, se a paciente engorda, emagrece, não existe pele que aguente isso. Pacientes que têm muitas estrias nas mamas, isso fala a favor de flacidez de pele. Você pode colocar a prótese em cima, abaixo do músculo, essa mama vai cair mesmo, não tem jeito. A pele, às vezes a qualidade da pele da paciente é ruim. Então, pode acontecer de você ter essa pitose, sim. Independente se você fez uma mastopexia, se colocou prótese, pode acontecer. Não estou falando que vai, mas é algo que pode ocorrer, sim. Muito bem, o Manguinha está mandando um abraço para você. Grande abraço, Manguinha. O Manguinha, não sei se ele ainda trabalha com o Alexandre Nonato, é motorista dele lá. Sim, ele sempre manda aqui. Ele sempre trabalha muito com o Alexandre Nonato. De vez em quando eu peço os serviços dele para alguma coisa, mas ou ele está com o Alexandre Nonato, okay. Ou está com alguns amigos nossos aí. Mandou, inclusive, uma foto nossa aqui para comprovar que ele está assistindo ao vivo. Que bacana. Deixa eu registrar aqui mais outra mensagem que está chegando. O seu Ibope aqui hoje está alto aqui com o seu fã-clube. Parabéns, doutor Tiago. Olha o que ela escreveu. Ele é o melhor de Divinópolis. Abraço, Ana Cláudia Pedrosa. Cláudia. Beijo, Ana Cláudia. Tá lembrada dela, né? Sim, claro. Você falou sobre a questão da prótese e a Cíntia Melo do bairro Manuel Valinhas. Obrigatoriamente, a prótese mamária tem que ser trocada e se sim, de quanto em quanto tempo? Você falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Início do programa. A prótese, inicialmente, ela não tem a obrigatoriedade de ser trocada, mas não quer dizer que ela seja vitalícia, são coisas diferentes. A prótese ela tem um prazo de validade indeterminado. E a conduta que a gente faz é o seguinte, após os 10 anos hoje, a gente faz exames de imagem, ultrassom, mamografia, uma ressonância magnética, para comprovar a integridade desse implante. Se tiver tudo bem, pode ficar com esse implante mais tempo. Muito bem, a gente já falou muito sobre a questão da colocação de prótese mamária e a Lenice está fazendo aqui uma pergunta, talvez um pouco mais diferente. Gostaria de saber qual que é o peso ideal para se fazer a retirada dos excessos dos seios. Abdominoplastia é a mesma cirurgia da retirada dos seios? Não, abdominoplastia é a cirurgia plástica do abdômen. Ok. Bom, toda cirurgia, a cirurgia plástica estética, ela é uma cirurgia eletiva, ou seja, é uma cirurgia programada. Então, nesse caso, todos os pacientes devem ser muito bem preparados para fazer a cirurgia. O que é isso, paciente bem preparado? Paciente com os exames corretos, com a avaliação pré-anestésica correta, tem que estar no peso. Não adianta a gente fazer uma cirurgia com um paciente em sobrepeso. Às vezes o paciente chega, está bastante acima do peso, então tem que às vezes ser feita uma avaliação com o nutricionista para fazer uma bioimpedância, olhar o índice de massa corporal e ver realmente, e avaliar realmente se esse paciente como está. Bom, então o paciente com sobrepeso não é bom para a gente fazer. Então, se é uma cirurgia programada, a gente consegue, então, orientar o paciente a perder um pouco de peso antes, tá? Porque aí a cirurgia, eu falo que o que acontece? O índice de complicações ele diminui bastante, principalmente trombose dos membros inferiores, embolia pulmonar, risco de infecção e, além do mais, se o paciente emagrece, o resultado da cirurgia ele é muito melhor. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer hoje a presença do cirurgião plástico Tiago Diniz Gonçalves, ele que é da Clinique. No próximo bloco, meu caro Lucas, nós vamos voltar falando um pouco mais da Clinique, exibindo mais algumas fotos, que fica na Coronel João Notini, 303, no 8º andar. É um espaço diferenciado. A gente vai voltar já no fechamento do programa dessa terça-feira.
A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva da Avenida Getúlio Vargas com Itapecerica é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, a gente já está caminhando para o final do programa. Lembrando para você que a Clinique em Divinópolis está localizada na Coronel João Notini, 303, no 8º andar. Vale a pena você fazer uma visita. O Lucas coloca mais algumas fotos para a gente. Está bem localizada ali entre a Avenida 1º de Junho e a Oswaldo Machado Gontijo, na João Notini 303, no 8º andar. É um espaço completamente aconchegante, onde você que vai fazer a sua primeira consulta, ou você até mesmo que vai retornar, se sente bem confortável, né? Onde você tem ali uma bebida, um café, um chá, uma água. É bastante interessante lá. Um grande abraço para a Júlia, para a Natália e todo o staff da Clinique. A gente está recebendo hoje com muito prazer o médico Tiago Diniz Gonçalves, cirurgião plástico, né? Vou falar em nome de Tiago Diniz Gonçalves. É uma referência na cirurgia plástica aqui em Divinópolis. Quem está mandando um grande abraço para você, eu tenho que fazer aqui esse registro, vou te dar uma dica, está mandando um grande beijo para você, ou seja, quem manda um grande beijo é que tem uma intimidade aqui muito grande, né? E está dizendo que você é o melhor pai e o melhor marido do mundo, é sua esposa Milene. Milene, grande abraço para você, obrigado aí pela sua audiência, enquanto o Lucas está finalizando as fotos da Clinique para a gente. Ok, Lucas, muito obrigado aí mais uma vez. Mandar um beijo aqui para minha esposa, Milene, né? Esse ano a gente estava comentando aqui. A gente vai fazer 16 anos de casado. Que bacana, hein? 2 meninas, Luísa e Helena. Luísa de 3 anos e a Helena de 9 meses. Dos gatinhos lá em agora casa. Lá. No final de 2018, né? Dia 8 de outubro. Não, dia 8 de outubro é a Luísa e dia 30 de setembro é a Helena. As duas, a diferença é quase uma semana. Assim, é legal, né? Falar isso. Essa caminhada de casamento, né? Eu falei aqui no primeiro semestre, e esse ano eu fiz bodas de prata. Fiz 25 anos já
Parabéns. Casei em 1994. Olha aqui, vamos finalizar aqui esse bloco, esse programa de hoje, bastante interessante. A Ana Maria. Boa noite, Samuel. Boa noite, doutor Tiago. Gostaria de saber se uma cirurgia que deu queloide fazendo plástica resolve ou não. Vamos explicar o que é o queloide para o público que está sintonizado com a gente? Então tá. Na verdade, a cicatriz queloidiana é um tipo de cicatrização excessiva que o paciente tem. Normalmente, a cicatriz queloidiana junto com a cicatriz hipertrófica, elas são cicatrizes que elas são exacerbadas pela quantidade de colágeno que o organismo produz. Então, a cicatriz queloidiana nada mais é do que o efeito genético do próprio paciente, é uma característica genética, não é do cirurgião que fez e tudo. Então, o organismo ele produz mais colágeno do que deveria fazer. Então, como é o tratamento normalmente feito? Primeiro, o exame não se pode retirar de uma vez o queloide. Você tem que fazer infiltrações de corticoide, tá certo? Infiltrações seriadas, 1, 2, 3, até você ver que essa cicatriz queloidiana mudou o aspecto dela, ficou mais mole, mais plana, aí depois você resseca. E às vezes continua aplicando corticoide na lesão. Em alguns casos, é preciso fazer um tratamento que você faz a ressecção desse queloide e depois é feita uma beta-terapia, que é um tipo de um tratamento justamente para evitar que esse queloide volte. Mas realmente é um dos tratamentos na cirurgia plástica mais difíceis que tem, esse tratamento de queloide. Muito bem, a Vilma de Nova Serrana, muita ginástica é possível perder os pneuzinhos ou, em muitos casos, só mesmo com uma cirurgia? Obrigado a todos de Nova Serrana. Tem muita gente de Nova Serrana que vem aqui na clínica? Tem, bastante. Eu tenho vários pacientes de Nova Serrana. Um abraço a todos os meus pacientes de Nova Serrana. Perdigão, Araújo, Santo Antônio do Monte, tem muito paciente de Santo Antônio do Monte também. Bacana, que legal. Cláudio, então toda da região aqui. Então, Formiga. Então, vamos lá. Tem condição de perder o pneuzinho na academia? Tem. Agora, você tem que ser persistente também em relação à sua dieta, em relação à atividade física. Tem que ser uma atividade física persistente, adequada. Então, você tem condição de perder sim. Agora, depois que você fez tudo o seu possível, tudo que você podia fazer e ainda não perdeu, realmente a cirurgia vai te ajudar. Muito bem, Graziela Dias, do bairro Bom Pastor, como deve ser a postura do paciente antes e depois da cirurgia plástica para obter bons resultados? É aquilo que eu falei, justamente seguir as orientações do cirurgião. A cirurgia, ela tem que ter um pré-operatório adequado, durante a cirurgia, realmente, aí fica a cargo do cirurgião ter a técnica cirúrgica adequada para fazer o procedimento e depois, esse paciente ele deverá seguir as orientações médicas referentes a cada tipo de cirurgia, em relação à alimentação, em relação à postura, os curativos, então o uso de malhas, de cintas, de compressão, da compressão, da drenagem linfática em alguns casos, então tudo isso é muito importante. Muito bem, seu pai está te mandando aqui um grande abraço, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi aqui, e ele colocou aqui, excelente entrevista, tenho muito orgulho de você. Seu pai, doutor Francisco, tá para você ver aqui o número do telefone dele aqui, está te mandando um grande abraço. Doutor Francisco, grande abraço para você. Eu tive uma oportunidade já de entrevistar ele aqui em outras oportunidades, né? O doutor Francisco, ele é uma sumidade aqui em Divinópolis, e falando para ele que fez chegar ao mundo o Samuel Júnior, meu filho, né? Em 1999. Né? Minha esposa nasceu com meu pai. Olha, para você ver, você até comentou isso mesmo na última entrevista, que coisa interessante. Eu falei até papai vir aqui hoje com a gente, ficar aqui do lado, quietinho, conversando. Mas ele não larga a neta dele, não, a Manu. Que legal. Um grande abraço, viu, doutor Francisco, pessoa muito querida aqui em Divinópolis. Né? É muito difícil você andar aqui alguns quarteirões e não encontrar com alguém que já passou pelas mãos do doutor Francisco. Isso sério mesmo, isso é muito bacana, né? Essa ligação dele com a cidade de Divinópolis. Sem dúvida. A Jussara Mendes de São Gonçalo do Pará, sou fumante e tenho muita vontade de fazer uma plástica no nariz. Mas nesse caso eu terei que parar de fumar por muito tempo antes ou não? Tem. Qual que é a influência negativa do cigarro nesse caso? O cigarro é um dos grandes inimigos do cirurgião plástico. O cigarro, a nicotina, o que ele faz uma vasoconstrição da pequena vascularização. O que é isso? Toda vez que você precisa de cicatrização, você precisa de que nutrientes cheguem através dos vasos sanguíneos. Quando você fuma, esses vasos sanguíneos, principalmente da microcirculação, eles diminuem o calibre. Com isso, chega menos oxigênio, menos nutrientes. Então, você não tem uma cicatrização adequada. Então, fumante, eu falo que é uma contraindicação
absoluta para cirurgia estética, tá? Então, tem que parar de fumar. Você consegue cortar o efeito agudo do cigarro em torno mais ou menos de 2 a 3 meses. Mas o efeito crônico, você só vai conseguir cortar esse efeito do cigarro a longo prazo realmente depois de 1 ano de parar de fumar. Legal. O que você gostaria de deixar marcado nessa nossa entrevista de hoje, nesse final de programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira ao vivo, para o telespectador, especialmente para a telespectadora que nos acompanhou sobre a cirurgia plástica? Qual que é a sua mensagem final? Sua mensagem, é claro, eu digo a mensagem também da Clinique, que é uma clínica que faz a diferença em Divinópolis na questão da cirurgia plástica. Qual que é o seu recado final? Primeiro, em relação à Clinique, convido todos a conhecerem a Clinique e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E em relação à cirurgia plástica, é o que eu falo sempre em todas as entrevistas, e é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de você escolher um cirurgião plástico para fazer a sua cirurgia plástica. Claro que a gente tem algumas exceções, às vezes em relação à cirurgia de nariz, em alguns casos, alguns otorrinos fazem, que têm competência para isso. Mas na maioria dos casos, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Você deve sempre verificar quem é seu médico, se realmente é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é muito fácil, é só acessar o site da Sociedade Brasileira, que é o cirurgiaplástica.org.br. Chegando lá, você acessa você coloca o nome, aí você vai ver se o seu médico é realmente cirurgião plástico. O que eu vejo chegando, a realidade que a gente vê muito no nosso consultório são pacientes que às vezes por conta de um preço mais barato procuram outro médico que não tem a competência de cirurgião plástico para fazer o procedimento. Não é um especialista. Não é o especialista. E a gente vê, às vezes, muito em relação às frustrações, às tristezas desses pacientes com os procedimentos que foram mal executados. Então, isso tem que se ter em conta. Então, a gente tem que ter segurança, né, para fazer a cirurgia plástica e tem que ter comprometimento. E isso eu falo que todos nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente realmente sempre estuda muito, sempre tenta trazer os melhores avanços na medicina, na cirurgia plástica para o paciente. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação para essa entrevista. Eu acho que foi uma entrevista bem leve, bem descontraída. Eu fico muito feliz com a participação do telespectador, né? Eu sempre digo, não justifica você querer gravar um programa, tem que ser ao vivo para que a gente possa dar ao telespectador essa oportunidade de participar. Um grande abraço, muito obrigado, viu, Tiago, mais uma vez pela participação. Eu lembro sempre que a reprise do programa você acompanha no sábado, que é dia de programa de saúde gravado, a partir de 1 da tarde aqui na TV Candidez. Ao vivo é toda terça-feira. Para você que nos acompanhou, uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite, Tiago. Boa noite, gente. Tudo de bom. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.